Salve, salve Airsofters, beleza? Para você que ainda não me conhece, está chegando agora no canal, meu nome é Alexander Anaya, responsável aqui pela Anaya Gunsmith. Eu já estou há um tempo com esse canal em stand-by por não ter tempo para poder criar conteúdo para vocês. Prometi que esse ano eu ia tentar e cá estamos, né? Hoje a gente vai falar do último lançamento da Rossi, que é a Neptune 10 Plus, certo? O que muda da Neptune 10 tradicional? A Neptune 10 tradicional, ela usa um handguard no padrão K-Mode, né? Como o próprio nome já diz, é um handguard de 10 polegadas, mas ela possui um cano mais longo, né? Até aqui assim mais ou menos. Já a Plus, ela usa um handguard padrão M-Lock Rail, também de 10 polegadas, mas o outer barrel é um pouco mais curto, mais parecido com a Neptune 10 Short. Tá? Esteticamente falando, o que muda? Mantiveram as mesmas alça de mira rebatível, certo? O handguard padrão M-Lock Rail agora, tá? Na parte do upper e lower permaneceu o mesmo modelo. A coronha é uma coronha que a gente chama de slim. Ela lembra muito uma coronha crane, porém ela não tem espaço para bateria, tá? Nesse exemplar aqui, a bateria tem que ser condicionada dentro do stock tube, certo? Uma outra alteração que eu amei nesse equipamento é o conector. Não estão usando o conector mini Tamiya. Ela já vem com um conector Tedin. Isso é maravilhoso, é o conector que eu mais gosto. E a outra alteração dela é o pistol grip. Eu já gostava muito do pistol grip das Neptunes, da 10, da PDW, que é o mesmo, da 8. Porém, esse aqui ficou muito bonito. Ele é um pouquinho mais fino, tá? Mas com uma empunhadura muito confortável, certo? Mudou a maneira com que abre a tampa do motor. Das Neptunes antigas, você apertava as duas hastes laterais aqui, pressionava e abria a tampinha. Essa aqui agora tem uma trava que você puxa e levanta, e depois é só travar ela de novo. Muito prático, muito bacana. No restante, esteticamente falando, permanece igual. Um detalhe que é bom salientar é que essa versão aqui não vem com bateria e carregador. A Neptune 8, a 10 e a 10 Short, elas acompanham bateria e carregador. Essa versão aqui, justamente por não possuir espaço para bateria na coronha, não acompanha bateria e carregador. Tem que ser adquirida uma bateria à parte. E por ser condicionada dentro do stock tube, tem que ser uma bateria de um stick, que a gente chama, tanto a 7.4 quanto a 11.1, mas tem as células unidas, que é um stick só para caber aqui e você poder usar os ajustes, as regulagens da coronha, tá? Na parte interna, a gente sabe que teve uma alteração no gatilho eletrônico. O gatilho eletrônico original da linha Neptune era um gatilho que a gente brincava, que era o gatilho eletrônico de muleta. Por quê? Porque por mais que você tentasse atirar rápido, ela não respondia. O processador daquela placa eletrônica era muito lento. E reza a lenda que que esse problema foi solucionado. E aquela versão também não possuía não possuía programação. Essa aqui possui programação de safe semi full, safe semi e safe semi burst, de 2 a 5 disparos, e também possui o binário no modo full, que é uma coisa que o pessoal gosta bastante, tá? No mais, por fora é a mesma coisa, tiveram essas alterações. O que a gente vai fazer agora é o de costume. Vamos desmontar todo esse equipamento, analisar as peças internas, ver o que mudou, o que melhorou, o que poderia ser melhorado e dar as nossas considerações finais, beleza? Então, vou desmontar esse equipamento e a gente já conversa. Enquanto isso, solta a vinheta.
Bom, antes da desmontagem, vamos dar uns disparos com ela aqui, tá? Eu tô usando para teste aqui uma bateria 11.1 de 1.300 mAh da Gens, certo? Então vamos ligar o crono aqui. Munição .20. Vamos lá. No semi. Demos 8 disparos aqui. Vamos ver o que aparece aqui. Ó. 382. Ela deu uma média de 382 a 384, certo? Porém, isso com o hop-up todo aberto. Se a gente ajustar o hop-up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi o ajuste que eu fiz para ponto 20. Ela vai dar um pouquinho mais. Acabou a BBS, mas a média foi de 390. Nos testes que eu fiz ela chegou a 394. E a parte do gatilho ficou bem nítido. A diferença, né? Ó. Agora sim a gente tem um gatilho aqui com um processador rápido que responde legal. Bora para desmontagem. Bom, então cá estamos com a nossa Neptune 10 Plus já desmontada. Um detalhe interessante que eu esqueci de mencionar com vocês na parte estética é que o magazine mid-cap também mudou, tá? É esse padrão aqui, bem mais bonito. Acompanha 2 unidades desse magazine, bem estiloso. Eu esqueci de mencionar que na parte estética mudou isso também. É um magazine muito bonito, tá? 2 unidades assim como as outras, porém com um design bem mais bacana, tá? Bom, em relação à parte interna, eu não vou me apegar muito às peças que não mudaram, porque já existe review desse equipamento da versão anterior aqui no canal e em diversos outros canais aí no YouTube. Então eu não vou me apegar a esses detalhes, começando pela unidade de hop-up, tá? A unidade de hop-up permanece a mesma, o cano permanece o mesmo, o bucking também, com exceção da mola de tensão do hop-up. A mola, o hop-up anterior vinha com uma mola aqui bem mais fraca que essa, mas bem mais fraca. O que isso aqui ajuda? Ajuda a pressionar a unidade de hop-up contra a gearbox, melhorando assim a vedação, tá? Então a única alteração aqui foi a mola. Na minha opinião, acho que todas as AEGs deveriam vir com esse mecanismo, com esse sistema aqui, né? Com a mola maior vestido no cano, tá? Então essa foi a alteração do conjunto de hop-up. Motor permanece o mesmo motor, é o mesmo que acompanha toda a linha Neptune e Sentinel, tá? Não mudou. Não é um motor ruim, porém não é um motor high torque ou coisa parecida. É um motor de excelente qualidade, excelente construção, mas é um motor standard. Eu não sei o porquê do M140, porque de 140 ele não tem nada, tá? Guia de mola é o mesmo, não mudou. Lembrando que ela mantém a característica da troca rápida de mola, tá? Não mudou. A mola aparentemente é a mesma também. Se comparado visualmente, é a mesma mola. Pistão, aqui a gente já nota uma diferença grande, tá? Lembrando que esse equipamento não passou por nenhum processo de limpeza, nem nada, justamente para mostrar para vocês como ela vem de fábrica, certo? Então aqui nós temos um pistão de polímero com a cremalheira, acredito eu, em aço, tá? Diferente das versões anteriores, que tinha uma coloração mais prateada, né, que é um processo diferente de construção. Essa daqui é escura, acredito eu que seja em aço, um ponto positivo
já, né, para Neptune Plus. O pistão contém agora, em vez de um trilho inteiriço, ele é um trilho com seções, separado por seções. Temos 3 seções aqui. Isso melhora o atrito com o trilho da gearbox aqui, certo? Cabeça de pistão também mudou. A cabeça de pistão anterior, ela era separada em 2 partes e tinha um parafuso de fixação aqui no centro. Agora o parafuso de fixação está lá dentro, assim como a maioria das AEGs. E um detalhe interessante é que agora ela é rolamentada, tá? Ela é uma cabeça de pistão rolamentada, diferente das anteriores que não era rolamentada. Então aqui nós temos 2 atualizações, 2 pontos positivos para a Neptune Plus. 2 melhoras, foram 2, na minha opinião, 2 upgrades. Cilindro permanece o mesmo, é um cilindro em latão, tá? Com um banho de cromo, certo? Mas ainda é o mesmo cilindro em latão. Cabeça de cilindro permanece a mesma, é uma cabeça de cilindro em polímero, com uma almofada de absorção não muito pronunciada, mas que faz a função muito bem. Tem muita gente que gosta de trocar essa peça, eu não vejo necessidade. A única função dessa peça que ela tem que fazer é a vedação aqui, e essa de polímero faz perfeitamente, tá? E a almofada de absorção dela é suficiente para absorver o impacto. Então é uma cabeça de cilindro muito bem construída, muito boa. Então não mudou, mas não precisa mudar, tá? Tappet plate permanece o mesmo, não sofreu alteração nenhuma, é o mesmo tappet plate das versões anteriores. Aqui nós temos uma mudança significativa. Diferente do nozzle original, no nozzle anterior. O nozzle anterior ele era de ABS, de plástico, não possuía O-ring de vedação e era uma peça muito sensível. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu troco essa peça de todas as Neptunes que eu faço. Todas as Neptunes que eu mexo, eu troco essa peça. O original é de ABS, não possui O-ring de vedação e ele tem um diâmetro de 21,2 milímetros de comprimento, certo? Aqui eu faço a substituição pelo em alumínio com um O-ring de vedação com 21,4 milímetros de comprimento, certo? Isso melhora muito a vedação do equipamento. A Rossi já fez essa correção agora na Neptune Plus, usando um nozzle em alumínio com um O-ring de vedação, mas eles foram um pouco mais... me fugiu a palavra agora, mas eles não utilizaram de 21,4, porém eles aumentaram um pouco e agora ele tem 21,3 milímetros de comprimento, que já é suficiente para fechar a vedação perfeitamente e corrigir esse problema de vazamento das versões anteriores, tá? Então tá aqui, acho que a principal alteração do trem de força dela tá aqui, tá? Que quem acompanha meu trabalho sabe que eu falo desse nozzle há muito tempo. Nos cursos que eu fiz na Rossi eu comentei com eles sobre esse nozzle, conversei várias vezes e agora foi feita a alteração. Tecla de gatilho permanece a mesma. Engrenagens também permanecem as mesmas engrenagens das versões anteriores, certo? Também precisa do ajuste de shimagem, que elas vêm com bastante folga. Isso é praxe, nas Neptunes tem que fazer o shimming, porque elas vêm com bastante folga. A engrenagem Sector mantém o ímã de neodímio, que faz a comunicação com a placa eletrônica para fazer a função do semi-alto, certo? Agora na parte da gearbox. A primeira alteração que eu encontrei aqui foi na estrutura, tá? Ela recebeu um reforço na base, aqui. As anteriores não tinham essa parte mais preenchida, ela era mais baixa, né? Então eles fizeram um reforço aqui, preencheram essa parte da gearbox, porém não alteraram a parte frontal, que é onde realmente deveria ter um reforço. Então, se eles mexeram na estrutura aqui, deveriam ter aproveitado já
para fazer o reforço na parte frontal. Eu mesmo aqui nunca peguei uma casca de gearbox de Neptune quebrada, né? Mas já ouvi relatos de cascas que quebraram. Na maioria das vezes é por excesso de peso de mola, né? Nessa parte aqui, na estrutura não teve alteração, porém a placa de gatilho, a gente nota uma diferença considerável aqui de componentes. Então ela está com mais componentes, porque ela recebeu agora a função de programação e um processador bem mais veloz do que a versão anterior, tá? Então é um gatilho que agora pode bater de frente aí com os demais, porque esse responde rápido. Já fiz os testes e ele respondeu muito bem. Como foi feita a alteração, na minha opinião, eu acho que essa parte do ímã deveria ser extinta, tá? Já que refizeram o projeto, poderiam ter colocado um nano switch ou até mesmo um sensor óptico, né, para fazer a função do SEMI de comunicação e remover esse ímã, para que exista uma facilidade maior de troca de engrenagem caso a pessoa queira fazer um projeto speed ou coisa assim, tá? Então essas foram as alterações. Eu diria que melhorou bastante. A única coisa que eu acho que poderia melhorar realmente é essa parte do gatilho, onde eles poderiam remover esse ímã e trocar por um nano switch, como usa o T238, ou por um sensor óptico como usa o Gate e alguns T238 também. Eu acho que ia ficar mais bacana o projeto. Mas no mais, as melhoras foram significativas. Parte de pistão, cabeça de pistão, nozzle e placa de gatilho. Eu diria que o que já era bom ficou ainda melhor. Lembrando que eu não sou patrocinado, nem recebo apoio e nem tenho parceria nenhuma com nenhum fabricante. Sou assistência técnica aqui da Rossi, da TAG, da Specna Arms e da QGK. Mas isso não me impede de falar que quando é ruim, quando é bom. Então, na minha opinião aqui, eu acho que a Rossi mandou muito bem nas alterações. Foi como eu acabei de falar, o que já era bom, eles conseguiram deixar ainda melhor. Beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí no campo dos comentários. Se inscreve no canal, clica no sininho para ficar por dentro dos vídeos que a gente vai lançar daqui para frente. Vamos tentar lançar um por semana, como eu fazia antes. Não prometo nada, mas quero retomar os trabalhos no YouTube, porque a galera tem me pedido bastante. Beleza? Então, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aí. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!